a cerveja oficial da Copa do Nordeste. Qual a chance de inglês? Nossos telespectadores, aqui estamos atrasados alguns minutos por conta de problemas técnicos, infelizmente. As coisas que acontecem na TV ao vivo. E eu estou aqui ao lado de uma figura extremamente conhecida na cidade de Araras e região também, Tabajara Zuliani. Ele que é delegado aqui na cidade de Araras. Tá só em Araras? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Araras. Estou substituindo o Dr. Paulo Radiche, que teve um compromisso inadiável em Limeira. Não era ele que está aí vindo falar, o Dr. Paulo é delegado, colega meu aqui em Araras, e foi prefeito de Limeira por 4, 5 anos. Atualmente foi reativado o SIC, o setor de investigações gerais da cidade. Então o setor voltou a funcionar, eu reassumi essa tarefa de inteligência policial. E respondendo também pela comarca de Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz da Conceição. Principado. Inclusive, estivemos recebendo aqui, não faz muito tempo, a prefeita, né? Patrícia, isso, a prefeita da cidade de Santa Cruz, que falou aqui, inclusive, rendeu elogios à questão da segurança lá, e falou, inclusive, em seu nome. Como você é conhecido aqui na cidade, a gente está em um período maluco do nosso país, né? Sim. Federal falando, até o municipal nosso aqui, todas essas questões políticas que às vezes acaba interferindo na nossa segurança e no dia a dia da população. Você acredita que isso abala a segurança de um município, de um estado, no geral, ou não? Então, é uma fase, eu vejo. Isso é algo, não é só da segurança do Brasil como um todo. E a gente precisa passar por isso. A gente estava conversando aqui no intervalo, exatamente, o Brasil tem que deixar de ser criança e vitimista e passar para ser adolescente, pelo menos, em razão como povo. Nós somos a 5ª democracia do mundo, né? A gente não pode mais tolerar ter números de homicídio, números de violência compatíveis com países em guerra. A gente precisa parar com isso. E isso passa por uma transparência das instituições e, obviamente, por várias mudanças, várias modificações para melhor, não é? Então, eu acho que esse julgamento do Lula deixou bastante claro que nós tivemos 18 juízes ou desembargadores ou ministros dizendo que ele deveria ser preso, é um crime não político, é um crime comum, ou crimes comuns, enquanto 4 dizendo que não, ele tinha que ser solto. Então, são números absurdos para qualquer pessoa da população mundial, né? Quantas vezes a pessoa tem que ser dita que ela é culpada? Quanto tempo isso tem que demorar? E qual a repercussão disso, Lucas, na nossa realidade aqui, micro-realidade ararense? Porque quando a Suprema Corte dá determinado direito para um político, ou um grande traficante, ou algum bandido perigoso, o nosso bandido daqui que está preso em Tirapina, ele levanta o dedo e fala, opa, eu também quero. Sim. E tem que aplicar, porque ali é para todos. Não é? As interpretações também são para todos. Seria para todos, no caso? Seria. Esse seria importante porque uma coisa que nós temos que ir para a rua, sim, é brigar contra foro privilegiado. Ou extinguir totalmente ou uma modificação profunda. Então, essa fase de iluminação é um parto para um renascimento, eu vejo. É dolorido, é complicado, é dificultoso, mas é bonito ver um país hoje. Você imaginaria, todos vocês que estão ouvindo, vocês imaginariam que em 2014 a gente não saberia direito qual era a escalação dos 11 da seleção, mas saberia a escalação dos 11 do Supremo Tribunal Federal e ficaria assistindo um julgamento até 1 da manhã? Isso é algo impensável. Então, eu acho que a gente já não é mais o mesmo país e muito por conta do trabalho de investigação que
tudo a respeito da minha profissão, que foi encabeçada pela Polícia Federal, que criou esse nicho de investigação contra corrupção, lavagem de dinheiro. Algo que a gente poderia replicar no estado de São Paulo, e obviamente a gente tem forças ocultas contrárias a que tenhamos lava-jatos por meio das polícias civis dos 27 estados federados. É claro que tem interesses escusos nisso aí, né? Por óbvio. Infelizmente. Infelizmente. A gente sabe a dificuldade de se iniciar uma investigação quando é no alto escalão é gigantesca, né, Tom? Difícil. Não só falando em política, até em classe social dentro do município, né? Sim, as pressões são diferentes. É um pouco de hipocrisia social isso, porque enquanto você está prendendo traficante da ponta da periferia, está tudo muito aceito. Quando você começa a pegar, como a gente sabe que é recente isso aqui em Araras, desde 2016 para cá, você começa a pegar traficantes de classe média, média alta, vendedor de anabolizante, por exemplo, que é um absurdo. Classe alta, né? Você começa a tomar pancada de onde você não imagina, né? Então, qual que é a diferença? Né? Então, eu não aceito isso. Eu particularmente não aceito isso. E o foro privilegiado, ele é devastador, porque ele é um privilégio insano, que seria, supostamente, a origem constitucional disso, seria uma proteção ao cargo que a pessoa representa. Você não está investigando supostamente a pessoa, mas um cargo que ela representa, que ela tem milhares, às vezes milhões de eleitores. Isso tem que acabar. Né? Já mostrou na prática que não funciona. Inclusive ontem, né, inclusive saiu uma informação aí falando que o Aécio Neves acabou virando réu. Muito se falou também sobre as questões do governador Geraldo Alckmin. Pode ser que possa ter uma movimentação diferenciada, e principalmente do atual presidente também, o Temer, né, que também acabou tendo uma votação, né, que era para poder investigá-lo, e acabou que votaram contra. Isso é o foro privilegiado. Exatamente. Gente. O que aconteceu? Antes, não poderia nem o STF receber a denúncia do Ministério Público. Foi com a emenda constitucional 35, acho que de 2001, que houve a possibilidade do quê? A investigação está pronta, você manda, qual que é tem foro privilegiado, o STJ, STF, é o Tribunal de Justiça, onde? Vai para o tribunal competente previsto na Constituição Federal. Né? Vai para o tribunal, ele recebe ou não a denúncia do Ministério Público, a acusação, e aí para de novo, que se devolve para a Casa Legislativa respectiva, Câmara dos Deputados, Senado Federal, no caso do Aécio, o Senado Federal, para que o Senado ou a Câmara autorize a continuar o processo ou não. Então, o foro privilegiado, ele é devastador para a gente conseguir justiça no país. De fato, você ter esse privilégio, enfim. Agora, imagina a situação... Pobre não tem isso, né? Imagina a situação dos policiais em geral, tanto os guardas municipais, os policiais militares, os policiais civis, e no meu cargo de delegado, que legitimidade você tem de entrar trocando tiro na periferia para prender traficante, né? Sendo que você tem uma casta de pessoas blindadas. Isso para mim é uma base muito difícil de ser superada, é complicado, isso gera revolta popular, claro, com razão. E a questão de enxugar gelo, né? Com toalha quente. Com toalha quente, essa eu não... Com toalha quente. Enxugar gelo com toalha quente. Complicado, não adianta nada, né? E não ir na base do problema, de fato, é bem complicado. Tava eleições chegando, a gente também falar aqui de segurança, obviamente, mas tudo envolve, né, a questão. Muito se fala, como há alguns anos não tinha tanto um poder assim, falando em questão nacional, Jair Bolsonaro, ele fala muito em nome do Exército e muito em nome da polícia. Como que é a visão da polícia civil em geral, quando você dá uma olhada assim, num parâmetro, na espera de um cara diferente, como nos últimos anos não teve um candidato assim com tanta força no Brasil? Olha, tem dois aspectos. Tem um aspecto institucional, que eu tenho que dizer, e um aspecto pessoal. No aspecto institucional, a gente tem essa rivalidade eterna. Não acontece nas cidades menores, mas isso é mais evidente nas cidades maiores e nas capitais, com a polícia militar, né?
E a gente teme que, institucionalmente, que se o Jair Bolsonaro for eleito, que ele venha efetivamente a terminar um ciclo que começou no estado de São Paulo de verdadeira extinção da Polícia Civil. O que eu acho péssimo, porque todo país sério tem que ter uma polícia de inteligência bem remunerada, capacitada, honesta e funcionando adequadamente. Por um outro lado, eu vejo em todos os militares que eu conheço, eu tenho contato próximo, desde os policiais até mesmo oficiais graduados das Forças Armadas, que tem uma característica muito importante no militar em geral. O militar, ele pensa pouco no próprio umbigo e muito no todo, no país. E tudo que nós precisamos hoje é de alguém que pense no todo verdadeiramente. Que que acabe essa história do político profissional que faz tudo pensando em 4 anos. Né? Muito do que foi feito no regime militar brasileiro, de infraestrutura, tecnologia e outras coisas, veja a Embraer, veja algumas rodovias, veja as telecomunicações, elas foram feitas para durar para sempre. E a gente vê, quando você tem um político imediatista, isso é uma simbiose problemática com a população brasileira. Que quer que dê alguma coisa imediatamente para conseguir um voto, isso está nos levando à bancarrota como país. A gente precisa de pessoas que pensem, não é fazer uma estrada para durar 4 anos, quando começa a esburacar, na próxima eleição a gente vê o que faz. Que não é asfalto, é uma manta asfáltica. Uhum. E tem que ter uma estrada para durar 100 anos. Um prédio público que ele não fique em 3, 4 anos já com aspecto de velho. Algo que seja feito para durar. Algo que seja deixado para as gerações futuras. Então, eu reconheço no programa de governo do Jair Bolsonaro alguma coisa que pode voltar a ser isso. Pode voltar pelo que eu conheço dos militares, pelo que eu conheço da cabeça dele. E institucionalmente, para a Polícia Civil, a gente tem uma grande interrogação em cima dele. Fica aí, né? A gente sabe que está muito cedo ainda, mas é um dos candidatos que vem se destacando e fazia tempo, né? Que não aparecia alguém da extrema-direita, posso dizer assim. Na verdade, eu me ressinto da falta de uma política de segurança pública no Estado e no país. Se eu falar localmente, hoje, com o prefeito, com o secretário, o tenente Buzolin, secretário de Segurança Pública Municipal, o capitão Ilges, a gente fala a mesma língua, a gente tem uma política de segurança, que é ladrão na cadeia. Que é a união das corporações, uhum. Se não pode, legalmente não existe isso, de fato a gente faz acontecer. Mas eu não vejo isso estadualmente, nem vejo isso nacionalmente. Como eu estou na diretoria do sindicato dos delegados de polícia do Estado, isso é um debate constante. A gente também quer saber o que a gente quer de polícia civil, o que a gente quer de polícia investigativa, polícia de inteligência para o futuro. A gente tem discutido muito isso e a gente não vê uma política séria nesse sentido. É uma política destinada mais à polícia de ostensividade e levando praticamente o fechamento de delegacias e determinados crimes, corrupção, lavagem de dinheiro, investigação de grandes quadrilhas de carro forte, grandes quadrilhas de traficante, receptação de peças roubadas, etc. Quem faz é a polícia de inteligência. Um confronto, por exemplo, não é recomendado em determinadas situações. Caixas eletrônicos. Quem vai pegar o DEIC, quem vai pegar a Polícia Civil, a Polícia Federal. Então, eu me ressinto de uma falta de uma política de segurança pública nacional verdadeira. Verdadeira. O papel da Guarda Municipal no Brasil tem que ser muito bem traçado, porque na minha forma de ver é a polícia do futuro. E a gente não vê, a gente simplesmente tem uma manutenção, pelo menos no estado de São Paulo, há 25 anos, de nada que se muda. Então, isso tem que ser discutido como gente grande no nosso país, porque depende da nossa qualidade de vida. E não é só a qualidade do dia a dia de dormir com janela aberta, não é isso. O custo do Brasil é muito caro. Você quer um smartphone, por exemplo, um eletrônico, você quer algum produto importado, para transportar do aeroporto de Viracopos para a loja aqui em Araras, vai pagar uma escolta, um seguro inviável. Por isso que você vai pagar tão caro nesses produtos. O custo do Brasil, por causa da falta de segurança, é enorme. O Rio de Janeiro estava sitiado até entrar o Exército e fazer esses trabalhos com a Polícia Militar e a Polícia Civil por lá. Estava sitiado porque era roubo de carga que inviabilizava. Existiam empresas que o Rio de Janeiro ia ficar desabastecido de todos os produtos. As empresas iam parar de levar seus caminhões para lá.
Então, esse custo do Brasil, que a segurança pública pode baixar. E notem que interessante, a segurança, a gente tem números estatísticos, etc., mas a segurança pública não se mede assim. A segurança pública é boa quando você não fala sobre ela. Quando acontece um caso que revolta a cidade. Quando você tem São Paulo, por exemplo, quando você tem um conjunto de casos, a pessoa perde a capacidade de indignar, significa que você tem um problema. Mas quando você tem alguns casos, olha que absurdo quanta droga, olha que absurdo esse homicídio, olha que absurdo o que aconteceu no centro da cidade, um furto de um veículo ali, a olhos vistos, etc. Quando você tem essa indignação, significa a segurança está funcionando. Então, o nosso termômetro, na verdade, ele é inverso ou reflexo, né? E isso que é interessante. A segurança pública, você tem que esquecer dela. E aí ela está funcionando. Olha, claro, a clareza disso, você citou o Rio de Janeiro, acontece um homicídio, sei lá, 40 minutos atrás aconteceu outro ali, e as pessoas acabam se acostumando até, né? É a perca de raciocínio, que você disse, a perda consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar e acaba aceitando. Né? E acaba virando um derrotismo social isso. A pessoa fala, não tem mais o que fazer. Não, tem. A gente tem que ter esperança, levantar e lutar. Só que aí vai crítica para um conjunto de setores. O Brasil, a imprensa, o jornalista brasileiro tem que saber criticar sem destruir. Eu estava vendo no G1, o pessoal nos grupos aí de policiais ficou indignado. Um sargento de folga foi assaltado por um ladrão armado. Ele reagiu e o ladrão morreu, foi abatido. Ok. Família da vítima diz que foi execução. O bandido foi executado. Então, a gente tem que aprender no Brasil a proteger quem nos defende, de verdade. Porque tá até ficando chato ficar falando mal da polícia desse jeito, porque a gente é a última linha de defesa, a última coisa que restou. Então vamos discutir segurança pública de verdade? Vamos levantar o patamar, mudar de prateleira a qualidade da segurança pública para a gente ter uma vida melhor? Acho que não dá para atrasar mais essa discussão. São milhares e milhares de mortos, milhares e milhares de feridos. Né? Mas vamos mudar um pouquinho aqui o assunto, vamos para a cidade de Araras. Você está com alguns dados aqui, a gente pode ficar à vontade aqui, se a gente quiser passar para a nossa população. Recentemente a prefeitura inclusive divulgou por meio de, acho que teve uma reunião lá, o pessoal da Civil esteve presente, que eu vi, a Guarda e a PM, sobre alguns dados estatísticos desse começo de ano, e algo bom, entre algumas coisas aí. O que nós temos é o seguinte, você estava até comentando no intervalo também, a respeito de que esses números, às vezes, eles são um pouco... Eles enganam a gente. Isso, eles induzem alguns erros. A gente tem que, às vezes... A comparação que nós temos aqui pela Secretaria de Segurança é do primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Né? E tem alguns números interessantes, por exemplo... O número de homicídio caiu 100%. Olha que beleza. Caiu 100%. Nós estamos praticamente uma Dinamarca. Né? É que no primeiro trimestre de 2017 nós tivemos um homicídio na cidade e, graças a Deus, esse primeiro trimestre em Araras não teve nenhum homicídio consumado. Se tivesse dois, a gente ia 200% de aumento. Né? A gente tem um número por exemplo, de assaltos, que são os roubos, que estão se mantendo aqui. Tivemos 60 no primeiro trimestre de 2017 e 64 agora no primeiro trimestre de 2018. Roubo de veículo caiu bastante, de 17 no primeiro trimestre do ano passado para apenas 5 nesse ano. Então tem outra queda expressiva aqui. Furto de veículo também caiu aí de 10% a 15%, a gente teve de 85 no primeiro trimestre de 17 e 76 furtos de veículo no primeiro trimestre de 2018. Fica um destaque negativo aqui, dentro desses bons números, o furto em geral. E aqui a gente inclui também os furtos de residência. Aqueles furtos que vocês estão percebendo aí, que gerem tranquilidade, todo mundo que está me vendo, que é estourar o miolo da fechadura em 5 minutos, limpa o que tem de mais precioso na residência, normalmente eletrônico. Né? Eletrônico, alguma coisa de joia, ele consegue vender, pegar... Né? É óbvio que só existe esses números elevados, gente, porque tem quem compre. Então você que compra coisa sem nota,
que sabe que é de origem ilícita, parabéns. Você é o grande responsável por termos uma cidade menos tranquila. Ok? A responsabilidade de segurança é de todos. Nesse caso específico, enquanto a muralha digital não vem, que é um projeto muito importante que o prefeito e o tenente Busolini, o secretário de segurança, com o nosso apoio, e da Polícia Militar também está tentando promover na cidade, que é Araras mais segura, enquanto não vem a muralha digital, que é extremamente importante para o nosso futuro. Que são as câmeras, tá, gente? Nas entradas e saídas da cidade. Não são só as câmeras. Só as câmeras. São as câmeras com inteligência artificial praticamente, né? Uma triangulação de dados maravilhosa, coisa de país de primeiríssimo mundo. CSI. Identifica até carros clonados, né? Um monte de situação fantástica. As cidades estão se blindando com muralhas digitais, a gente precisa fazer o mesmo. Enquanto a muralha digital não vem, vocês vão continuar vendo o Dr. Tabajara, o Tenente Busolini, o Capitão Wilges, em bloqueios de trânsito e bloqueios atrás de ladrões na cidade, constantemente, para espantar principalmente quadrilhas de fora da comarca que estão praticando furtos e roubos na cidade. E a gente tem que lembrar que Araras precisa agilizar isso e agilizar de fato. Você que inclusive o tenente esteve aqui, você que é empresário do município e puder estar entrando em contato com a secretaria, pode ajudar, não com ideias, financiando alguma coisa, com tecnologia, porque é o seguinte, eu não sei se procede, me fale aí com uma visão policial. Se Rio Claro se blinda, Limeira se blinda, Cordeiro blinda, Leme blinda, sobra aqui, né? É um problema, muita gente vai vir aqui nesse lugar. Se num bairro, se você tem a maioria das casas com cerca elétrica, câmera, alarme, concertina sobre o muro, aquela que não tem vai ser o alvo. O alvo do ladrão. Simples desse jeito. Então, enquanto não... É algo caro, pelo menos de início, e depois acaba ficando mais fácil de você pagar mensalmente aí, né? Mas sem essa muralha digital, a gente vai continuar com esses números aumentando e a intranquilidade na comarca também. Interessante aqui é que, vamos dizer, a partir do momento que ela está instalada, provavelmente ela vai funcionar dentro da delegacia, com guardas municipais, para poder ter acesso às informações dos bancos de dados da Polícia Civil também. Provavelmente vai funcionar lá em conjunto com a Polícia Civil. Então, vamos dizer que tem um grupo de empresários que tem indústrias num distrito industrial. Eles juntam lá meia dúzia, 10, colocam uma torre com uma câmera em HD que vai estar conectada no sistema Detecta do Estado de São Paulo. Show. Aí que entra a questão, né? A segurança é de todos, né? Tem um bairro lá que tem vários moradores, junta o grupo de moradores, vai lá e cada um dá um valor e vai colocar uma câmera que vai funcionar e vai espantar ladrão, com certeza. Porque é tudo de alta qualidade, mesmo à noite, em tempo real. É muito movimentação, comum, né? É muito comum os próprios bandidos comentarem isso. Outro dia eu estava de plantão em Limeira no dia de madrugada e estavam chegando alguns ladrões presos em Cordeirópolis, que é uma cidade que a gente está tentando se basear no sistema de funcionamento deles, que desde o aspecto legal, né, legislativo, que tem que ter lei específica, parceria, Ministério Público, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, todas as secretarias, OAB, etc. Além disso que eles já fizeram, né, passaram por isso, também aspecto de software de funcionamento, que eles pegaram alguns softwares que não funcionaram, não deram certo, e outros que deram bastante certo. Então, a Cordeiro uma referência estadual para isso. Estadual. Teve até visita de delegado geral ali para ver como é que era o funcionamento. Então, a gente se espelha neles para que tenha um funcionamento adequado. E é bonito de ver, né? Os bandidos entrando lá em Limeira, como eu estava falando, perguntando na entrada da grade, né? Você caiu aonde? Caí em Cordeiro. Fazendo o quê? Furto de residência. Burro. Todo mundo começou a dar risada nas celas ali. Burro, você não sabe que Cordeiro não pode? Que Cordeiro está blindado? Etc. Então, o meio criminoso sabe disso. E as pessoas que participam desses crimes, elas são surpreendidas. Não tem como imaginar que a polícia estava sabendo,
Passa uma semana, tá a Polícia Civil dentro da casa deles, em qualquer cidade do estado, recuperando veículos, recuperando produtos roubados e prendendo os ladrões. É muito positivo para a cidade. A gente precisava mudar de prateleira de segurança mesmo. Esse seria o caminho. Olha aí. Mas a cidade tem que estar envolvida, né? Falando em mudança, falando em prateleira, há informações que você pode estar me confirmando aqui melhor sobre a questão aí de uma mudança da Polícia Civil para outra secretaria. Hoje, lembrando que a Polícia Civil ela é gerenciada, ou gerida, né? Pelo Estado. E assim como a Polícia Militar. A Guarda Municipal não, a Guarda é do município. E pela Secretaria de Segurança Pública estadual. Há uma intenção de tirar a Polícia Civil da segurança pública? Sim. Proposta do governador Márcio França, que substitui o Geraldo Alckmin, que saiu para concorrer à presidência da República. Ele é advogado, ele sabe dos problemas bem conscienciosamente, dos problemas da Polícia Civil, da Polícia de Investigação do Estado de São Paulo. E ele fala, nunca entendi que vocês fazem parte da segurança pública, vocês deveriam estar na justiça. Né? E aí entra um confronto, porque os especialistas dizem que... Os especialistas dizem que tem que ter uma polícia unificada, com o que eu concordo. O problema é que o sistema que se adotou no estado de São Paulo nesses 25 últimos anos, 28 anos, desde Mário Covas, foi de uma preferência à polícia ostensiva militar e ao Ministério Público. Então a polícia de investigação do meio, ela está sendo trucidada, são dois filhos muito grandes, né? E tem aquela cria mais fraca, menor, ela está morrendo de inanição, não está conseguindo mamar, por assim dizer. A gente não está conseguindo sobreviver. Então, é um caminho de extinção mesmo. Assim, não tem concurso, quando tem, não supre as aposentadorias. Então é uma opção do governo, foi por muitos anos essa. Né? Por isso que a cúpula da Polícia Civil, reunida no começo da semana, ontem à noite o sindicato com a Associação dos Delegados em São Paulo foi quase unânime, também no seu entendimento pela classe, que há necessidade de mudança de secretaria sim. E aí eu defendo essa ideia. Eu defendo exatamente porque a gente deixaria de ser aquele filho menor dentro de uma secretaria de segurança, junto com a PM. A PM é gigantesca, e seremos protagonistas de uma pasta de verdade. A Justiça, ela é uma pasta hoje pequena, e quem daria realmente o protagonismo, quem daria o tamanho maior a ela, seria a Polícia Civil. Então, nesse aspecto, a gente consegue brigar melhor por qualidade de trabalho, aquisição de material direcionado. Para você ter uma ideia, quem adquire as viaturas da Polícia Civil, acho que até hoje, foi sempre assim, eu não tenho notícia de que tenha mudado, é a Polícia Militar. Então, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, em números absolutos, acho que ela tem mais viaturas descaracterizadas do que a Polícia Civil, que é investigativa e precisa de viaturas descaracterizadas. Então, a gente tem assim umas distorções que, com a mudança para a Justiça, seria muito bem-vinda. Tem um outro aspecto que é bastante interessante que as pessoas saibam, você que está me ouvindo aí, né? As pessoas saibam. Mas disse o seguinte, você vai para a Secretaria de Justiça, Poder Judiciário, você tem ali as entidades de direitos humanos, e etc. A polícia junto disso? Pois bem, 95% do meu trabalho é ajudar os outros e 5% aprender. Para que vocês tenham uma noção. Não é possível? Sim, é possível. Eu gostaria que o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tivesse essa massa de pessoas que precisam de orientação, desassistidas mesmo, que batem nas portas das delegacias do Estado de São Paulo, e que parassem de ir para a Polícia Civil, que é a investigação, e fossem para a Defensoria, para o Ministério Público, lá pedir essas orientações que eles vão todo dia aos milhares pedir no Estado. O que é isso? Eu vendi uma moto, a moto estava financiada, não podia ter vendido, está com o cara está tomando multa, o que eu faço? Não, você tem que procurar o poupa-tempo, tem que ir na perdi meu RG. E isso, essa massa, olha, é de planejar estratégias, os delegados são advogados, na verdade, também. Então, é planejar estratégia para a pessoa que cometeu um erro, né? Como no mecanismo que aparece lá, você cometeu um erro, vamos desfazer esse erro. É a mesma coisa. A gente atende pessoas
maciçamente, diariamente nas delegacias de polícia, com assistencialismo mesmo de orientação jurídica. Olha, registre a sua ocorrência, é importante que você registre a sua ocorrência. Olha, entre com recurso em tal órgão, faça, isso é o dia inteiro, é 95% do nosso tempo. Então eu vejo que a gente está ladeado do Poder Judiciário, ladeado dos órgãos, das entidades de direitos humanos, seria muito bom para o povo. Muito bom para o povo e seria a consagração daquilo que já existe na prática. Okay? Então, uma polícia de inteligência como protagonista de uma pasta, próxima do judiciário e das entidades de direitos humanos, para mim, é o lugar certo da Polícia Civil. O governador Márcio França está certo. Aí. E tem ideia de para quando? Não, isso vai ser demorado, né? O governador sofreu duras críticas porque foi algo que seria considerado por alguns um pouco abrupto. E vai depender, não é simplesmente por um decreto governamental. Há nitidamente um interesse de governo, sim, ao contrário do que falou a Folha de São Paulo, há esse interesse de verdade, só que vai depender daí da Assembleia Legislativa, porque tem que ser por meio de lei. Então a gente aguarda que haja esse projeto de lei pelo governo, pelo governador Márcio França, e que depois isso seja convolado numa lei até o final do ano. É isso aí. A gente está quase terminando aqui a nossa entrevista. Até estouramos o relógio aqui hoje. Muito interessante aqui tudo que a gente vem falando. O André, oficial de justiça André, está mandando parabéns aqui pelo discurso. Está muito orgulhoso da nossa cidade. Dizendo aqui também que as 3 forças de segurança sempre juntas trabalhando por uma Araras melhor. Mandou o André. Forte abraço, aqui. André. Essa série na Netflix, o que você achou? Bastante interessante. É interessante, né? O comentário do Padilha, que quem sabe é o que fez a série do Netflix, O Mecanismo. Tropa de Elite, né? E ele é autor dos 2 Tropa de Elite. Né? E ele foi severamente criticado pelo Partido dos Trabalhadores, que até tentaram boicotar a série. O que é ótimo, né? Quando você é criticado pela galera. Pela organização criminosa que você denuncia. Mas a resposta dele na Folha de São Paulo eu achei muito, muito profícua, porque ele disse o seguinte: a esquerda brasileira, em vez de pensar em se reinventar e buscar os seus caminhos de origem, de verdade, ela prefere botar fogo no sofá, né? Você não quer terminar. Você pega a história de pegar a esposa traindo no sofá da sala. Você, em vez de resolver o seu problema conjugal, você bota fogo no sofá da sala. Então, ele diz, no começo de cada episódio, que realmente é inspirado em fatos reais, mas com liberdade poética aí do diretor, e ele revela como foram aí os intestinos da Lava Jato, né? Como é que foi a dificuldade de alguns, desmistificando alguns e mostrando o trabalho de outros ali, como que realmente é importante o trabalho em equipe, Polícia de Investigação, Ministério Público e Poder Judiciário unido ali, etc. Todos os problemas que tem entre as instituições e a dificuldade que foi você quebrar esse processo de privilégio de políticos. Eu acho que o Brasil não é mais o mesmo, como a gente estava conversando no começo da entrevista. O Brasil não é mais o mesmo porque, uma vez que Luiz Inácio está preso, um conjunto de gente multimilionária está presa, políticos renomados presos, ninguém mais tem peito de aço no Brasil. Ninguém mais está imune à lei. Ninguém é acima da lei. É isso aí. Tá, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado por ter aceitado. Foi meio em cima da hora. Estava o Dr. Radish, né? Que teve um compromisso de última hora. Você veio substituí-lo. Mas foi um prazer recebê-lo. Posso só terminar com o pedido da população? Pessoal, o caso Beatriz não termina nunca, enquanto a gente não pegar os autores. Tá? Então são vários anos dedicados, muitos exames de DNA em andamento. E, obviamente, é o que o americano chama de cold case, que é um caso gelado, que ele começa a fazer mais sentido no futuro do que no momento dos fatos. E isso está cada vez mais claro para a gente. Então, em nome da Polícia Civil, eu não estou com o caso Beatriz, ok? Mas em nome da Polícia Civil, quem achar que tem informações que possa ajudar nesse caso ainda, esse caso não está fechado, ele não para. Tá? Por favor, diz que denúncia 197 da Polícia Civil. Faça a denúncia, não tem nem identificador de chamada, para que a gente chegue aí, não chegue mais um aniversário da morte dessa menina sem esclarecimento dos culpados. Ok?
vários suspeitos foram totalmente descartados e cada vez surgem outros aí. Então a gente precisa do apoio da população, sim, quem saiba, quem tenha proximidade com a vítima, do círculo de amizade, do círculo social, pode nos ajudar muito, precisa de justiça nesse caso. Da mesma forma que alguém precisa fazer alguma denúncia de algo que imediato é sempre 190 ou 153, é PM e guarda, que é ostensivo imediato. Mas aquilo que você entenda que pode levar a uma investigação, 197 da Polícia Civil, por favor, faça essas denúncias, elas são muito importantes. E no caso da Polícia Civil, nós não temos sequer identificador de chamada para que a pessoa possa colaborar com a polícia de maneira tranquila. Ok? Obrigado. Obrigado, essa é a minha opinião. Lembrando que o caso Beatriz foi em 2013, né? E segue aí ainda tomando os seus caminhos pela Justiça e pela Polícia Civil também, que eu tenho certeza, estou sempre acompanhando na delegacia. O trabalho não parou. Muitas vezes a esperança de que fosse prender alguém, eu percebia lá e acabava que o suspeito era descartado, mas eu sei que não pode parar, né? E eu acredito que não vá parar mesmo. Eu apoio aqui tudo o que o Tabajara, o delegado da nossa cidade, falou. Tabajara, obrigado novamente. Obrigado, Lucas. Forte abraço a todos. Obrigado também aos nossos telespectadores, que fiquem agora com a primeira edição do Telejornal Opinião da Cidade. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Everton saiu, diretoria deixou, é porque o Vinícius vai